Boa noite, comunidade Fórum, que estão aqui acompanhando a gente nessa sexta-feira. Sextou maravilhosamente. Hoje teremos um convidado muito especial aqui no nosso programão da Fórum. Acho que a Yara já introduziu vocês com muitos assuntos políticos, né? Então, vamos aqui direto ao que interessa. Então, gente, primeiramente, aquele informe importante, né? Deixe seu like, torne-se membre, mande seu Pix, seu super sticker e tal. Tudo isso é fundamental para manter o jornalismo da revista Fórum, esse jornalismo independente que faz entrevistas maravilhosas como essa, que está fazendo documentário sobre a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que é dirigido pelo Luiz Carlos Azenha. Assim, gente, na boa, puta trabalho. Então, busquem assistir. O episódio 2 já está disponível. Então, assistam o episódio 2. E então, dados esses recados, hoje o nosso entrevistado, gente, ó, ele é um jornalista, ele é um escritor. Então, Gui pode trazer para cá o William Magalhães, que é o nosso entrevistado de hoje. Boa noite, William. Tudo bem com você? Oi, Marcel. Boa noite. Tudo ótimo. Obrigado pelo espaço, viu? Ah, que bom. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje, né? Sexta-feira, você podia estar no bar tomando uma cerveja ou em casa vendo um filme, comendo uma pizza, mas não, tá aqui conversando com a gente, né? Então a gente é muito agradecido por isso, porque, sabe, William, é uma dificuldade a galera topar gravar com a gente aqui de sexta-feira. Então, muito Imagino. obrigado. Imagino, mas ó, um prazer estar aqui, viu? Obrigado. Obrigado Ah, é mesmo. ótimo. Bom, gente, o William, ele é jornalista. Aliás, eu já trabalhei com ele há um tempão junto. Nós somos jornalistas do site A Capa. Porque por um tempo, galera, antes da pauta LGBT estar assim disseminada nos grandes portais, né, de jornalismo brasileiro, você teve uma primeira onda de jornalismo digital ali dos anos 2000 até 2010, 2012, que teve um papel fundamental até linguístico, de vocabulário, né, de alfabeto, porque até, gente, isso sim, até meia hora atrás, depois até o William pode falar um pouco sobre isso, a pauta LGBT estava no caderno de saúde, tragédia ou policial, né? E, por exemplo, você tinha os meios de comunicação que se recusavam a usar o nome que travestis e transexuais queriam que fosse utilizado. Eles faziam questão de investigar, botar o nome do RG, enfim, tinha toda uma violência linguística, né, jornalística, que o jornalismo que nós trabalhamos juntos teve um papel fundamental de virada, né? Bom, além disso, o William também é dramaturgo e é escritor. E está aqui com a gente para falar sobre o primeiro livro dele, que é O Amor é Coisa de Gente Gozada, que acabou de ser publicado. Tem uns 2 meses, né, William? Que tá lançado, né? Isso, ele saiu agora no finalzinho de abril. Enfim, a gente fez um processo de pré-venda, lançamento. Demora para sair da gráfica, aquela coisa de É, editor independente. isso, pela editora Então, Mondru, gente, numa edição maravilhosa que eu vou mostrar aqui. Olha que coisa linda. Tem várias imagens no meio. Ó, tem um interlúdio, né? Você quer dar uma respirada na história, então o William fez um interlúdio. Tem uma. Nossa, é uma edição muito boa. O papel é maravilhoso. Muito boa edição, viu, William? Eu adorei. Parabéns pela editora Mondrum. Puta trabalho legal, tá aqui. Então vocês podem comprar agradeço. ou com o William direto ou com a editora. Depois a gente faz esse jabá aqui, a gente se fala qual é o melhor caminho. Então, William, boa noite. Então, eu queria começar perguntando para você do que fala O Amor é Coisa de Gente Gozada. Conta para É, nós do que vou trata contar. esse seu livro de estreia. Boa noite mais uma vez e obrigado de novo pelo espaço. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Marcelo, o Amor Coisa de Gente Gozada é um romance que fala sobre relacionamentos. E ele conta a história de um rapaz gay, jovem, de 20 e poucos anos, que quer encontrar amor, quer ser amado, enfim, ele está nessa busca. Uhum. E aí, por causa disso, ele acaba se envolvendo em algumas situações de, tipo,
namorar uns caras que não são muito legais e namorar outros que transformam muito a vida dele. Então, esse livro ele fala sobre esses encontros, sobre essas relações, assim, que estão Aham. mais situadas, acho que mais no começo desse século, assim, mais Sim, nessa primeira década. né, William? Eu li, gente, eu peguei para ler o livro domingo de manhã, eu não desgrudei, então já vou falar aqui, William, assim, parabéns, porque a maneira como você conta a história, a gente quer, caralho, aonde que essa gay vai parar, né? A gente fica assim, essa bicha em busca. Primeiro, assim, eu acho que é uma coisa muito legal, William, eu queria que você falasse disso. Não sei se é proposital, como você trabalhou isso. Nunca tá muito claro o que o personagem central tá em busca, né? Tá sempre mudando. É uma impressão minha? Ou você quis também trabalhar essa inconsistência? Não inconsistência, mas essa ansiedade. Que é um personagem, William, que é a primeira maturidade, né? Ali, 20 e poucos anos, né? Ele não chega Isso. aos 30 ainda, né? Ele é um jovem ainda, né? Ele é um jovem de 20 e pouco, tá ali, tipo, fazendo faculdade. Acho que esse primeiro período, assim, desse personagem. Tá nessa saiu da adolescência e tá Sim. aí com os hormônios ainda fora da pele e o mundo se abrindo de uma maneira que ele não se dá conta e não tem mesmo essa consciência do que ele busca, do que ele está fazendo. Eu acho que essa pergunta que você faz é muito boa, porque eu nem pensei nisso durante a escrita. A escrita vem de outros processos, assim, tipo, vem de relatos que fazia, que economizava, histórias roubadas de pessoas, Sim. coisas Ótimo. vividas, Amo enfim. histórias traficadas, gente. É sobre isso. Acho que o Sim. meu processo tem muito a ver com essa escuta e também não só a minha percepção, assim, mas me influenciou muito essas literaturas de. Agora fala-se muito em autoficção, mas nos anos 90 a gente falava muito de literatura confessional, né? E acho Que que também, se eu não estiver Anti-Fog, enganado, é o fluxo de consciência dos anos 50, 60, né? Virginia exato, Woolf, Clarice Lispector, né? É uma mesma linha, né, William? Você que estuda isso, trabalha com isso, né? exato. Acho que vai por aí, assim, a própria pegada do diário também, uma coisa livre, que você não fica se podando Sim. tanto, escreve sem muito freio, escreve sem muito julgamento, sem receio. Acho que é isso que eu buscava colocar nesse livro, assim. Aham. Agora, William, é uma coisa que eu adorei, assim, eu me diverti. Eu até escrevi pro Will, falei pra ele, né? Nossa, acabei de ler. Eu adorei ter lido algumas coisas. Tem uma questão, eu quero que você fale também um pouco disso, né? Porque eu te conheço também, então eu quero que você fale sobre isso, né? Tem um momento histórico muito interessante que eu acho que também é. Claro, eu acho. Aí você pode falar se sim ou se não, quase ele esbarra no romance histórico, assim. Você começa a fazer uns recortes, né, de uma esquina. Cara, o Clube da Louca, Peixoto Gomide, Frecaneca. Pra quem não é de São Paulo, gente, né, o livro ele passa ali primeiro na década do século XXI, entre 2005 e 2015, né? Depois o William pode falar melhor sobre isso. E você tinha ali uma esquina, né, William, que era Bar da Louca, Peixoto Gomide, Frecaneca e Rua Augusta, né? Você desemboca na Rua Augusta, que foi por muito tempo um epicentro, né, da vivência gay noturna, né? Era um momento histórico também, né, William, que a vida gay LGBT era à noite, né? Não é como hoje, que você vai pro parque, tem piquenique das gays e tal, acontece tudo, não. Era um momento que era muito restrito. Então eu gostei muito, William, porque eu fui transportado para bares, lugares. Aí alguns que não estão aqui, mas como eu sou uma bicha velha, eu me lembrei de lugares. Falei, caralho, nossa. Foi consciente? Como que foi essa escrita, William? Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que como esse livro parte de algumas vivências, de muitas vivências que eu tive, e eu frequentei esses lugares, não tinha como não passar por esses lugares, né? Eu às vezes fico pensando que é muito curioso ver como alguns desses lugares existem e já se foram, né? Ali Sim. nessa esquina do Bar da Louca ali,
tinha o Bar Branco, que era um bar que eu gostava mais, assim, porque ele enchia menos, a cerveja era mais gelada. E hoje esse Um bar é cara com uma chapéu de loja de cowboy roupas. atendendo, lembra? Com chapéu de cowboy. Exato. Era muito bom aquele bar, gente. Eu Mas lembro tá, das pichações no continua. banheiro desse bar. Isso. Então, são esses lugares afetivos, né, que, de certa forma, contam a nossa história, que também vão sumindo, né? A Louca não é mais a mesma Louca, o Pomba faleceu recentemente, então o Sim. que é ir na Louca sem um Pomba lá? Eu não passei por essa experiência ainda, sabe? Então, Eu enfim, não Pomba, passei, não vou inclusive, está no passar, livro. porque eu sou uma senhora, eu não saio mais à noite, eu só me reúno com amigos em casa, porque se você ficar bêbada, você cai no sofá da amiga e fica lá, né? Porque mudou também muito a noite, né, William? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né, do seu personagem e do seu livro. É por isso que eu quis tocar nesse ponto de uma memória, porque aqui tem uma memória também, né? Tem, eu acho que tem essa memória, tem. Eu acho que eu gosto de pensar nessa coisa de um easter egg, assim, quase, dá para fazer um roteiro a partir do livro de passeios de lugares, assim, que ele menciona alguns motéis da região da Augusta, ele menciona sauna que não existe mais e que virou outra coisa, e que a sauna também mudou muito. Ele menciona baladas também que ainda resistem, tipo a Blue Space, Aham. enfim. Ele tem esse movimento assim que dá para fazer um itinerário quase a pé por todos Sim. esses lugares, assim, dá para fazer um tour, conhecer São Paulo a partir desse Eu livro. acho que esse é um ponto que você toca, William, que é muito legal, porque aqui também tem uma antropologia da bicha, né? Descobrindo a cidade de São Paulo, não tem? Eu não tinha pensado sobre isso, assim, acho que a antropologia é uma área que eu namoro, mas que eu não sou muito aprofundado. Não, mas Mas talvez então você deu tenha uma uma certa. namorada aqui sim, porque o personagem. Não, claro, porque, né, gente, para quem for ler o livro também, você faz ali um acompanhamento histórico de alguns anos, assim, dá uns saltos históricos, né? Por exemplo, tem um momento que você vai quando ele é adolescente, aí tem o babada com o primo, que é com quem ele, né, vai iniciar a sua sexualidade homossexual, mas ao mesmo tempo, quando ele vai entrando na vida adulta, né, na primeira fase, 18, 20 anos e tal, né, que nem é muito bom, quando ele descobre o cinemão, então depois que ele vai com o chefe dele, aí depois ele vai por conta própria. E aí, ao mesmo tempo, e aí é isso que eu gosto também que eu achei incrível no livro, William. Aí quero que você fale também agora. Tem essa antropologia da bicha virando adulta, né? Desbravando o mundo, entendendo a sua identidade, quem ela é, o que é ser uma bicha, né? Um homem gay no Brasil, né? Que é esse país conservador, homofóbico, machista, blá. E ao mesmo tempo essa construção da identidade e também, William. E aí eu falei brincando, mas eu fiquei pensando nisso também, né? É que hoje a gente está mais velha, né? Mas até ali 2010, você não tinha rolê diurno de LGBT. Era assim, ou cinemões para as bichas masculinas, né? Que vão para lá, que é também, mas é escuro também, ou é a vida noturna, que aí era para lésbica, para bis, para trans, para não binárias. É, então, você tem uma identidade que é forjada nisso, né? No cinemão, na noite e na descoberta, né? Como que é isso pro seu personagem? Como que foi essa escrita para você? Você percebeu isso? Como que foi quando você foi escrevendo? Eu acho que eu não tinha isso muito em mente, eu não era muito um objetivo, assim, abordar isso claramente para mim. Mas quando você fala isso, para mim fica muito claro, assim, muito óbvio que a gente vem nesse resquício, né? Marcelo, eu tô com 36 anos agora, e se a gente pensar isso, assim, que a homossexualidade só saiu da lista de doença da OMS nos anos 90, quando eu Faz vinha meia este hora. mundinho, essa a homossexualidade ainda era encarada como uma doença. A gente atravessou os anos 90 com todo o resquício da epidemia do HIV e AIDS. E aí, acho que é isso, primeira metade essa primeiras 2 décadas, a primeira década, na verdade, né, primeiras duas desse começo do século,
a gente ainda veio nessa rabeira Aham. de lidar com tudo que nos antecedeu. Então, sim, a gente estava fadado aos encontros às escuras. Quando eu era adolescente, estava me descobrindo gay. Eu lembro de alguns caras mais velhos, em algumas situações, perguntar para mim se eu era entendido. E eu achava essa gíria já achava Isso, essa gíria entendi, é horrorosa. verdade. Assim, Entendi. Não, você me lembrou agora só um parênteses, William. A minha irmã jogava bola, a Márcia, que você conhece também. Aí uma vez vieram um monte de amiga dela aqui depois de um jogo. E eu lá, eu ainda não pensava sobre isso, eu juro. Pra mim a questão da orientação sexual não era ainda uma questão. Aí veio uma sapatona amiga da minha irmã, virou pra mim, você é entendido? E eu até hoje, juro, aquela pergunta, aquela cena, sabe por quê, William? Que deve lembrar de outra coisa, porque no fundo a gente sabe, né, que tem alguma coisa ali na nossa cabeça, no desejo do corpo, que está em desacordo, entre aspas, né, com a norma. Quando aquela amiga da minha irmã perguntou para mim, você é entendido? Aquilo para mim foi quase um insulto, assim. Ela é uma não bicha ainda, descobrindo ser bicha, né? Então, Exato, a gente nem tá entendido, acho que é uma gíria de quem estava muito já, né, integrado nesse é uma circuito, gíria porque a de gente bicha velha já entendida, né? já, nossa, nos anos 90, nos 90 Sim, não, 2004 isso, até curioso, porque foi o ano, por exemplo, que eu acho que fui 2004, 2003, assim, foi quando eu fui na primeira Bienal do Livro. E aí, para encontrar um livro assumidamente gay na Bienal do Livro, assumidamente LGBT, nem era essa sigla ainda, era só no sim. stand do Grupo Sumos que tinha o selo editorial Edições GLS. Era só. O Caio Fernando Abreu tinha morrido em 95, 96, e ficou obscurecido, assim, para a geração mais nova da nossa geração. A gente está descobrindo o Caio agora, por exemplo. Lendo o Caio agora. Não, William, você sabe que tem uma coisa muito importante, porque, por exemplo, né, aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, né, nós estamos num processo da velha cultura entre asfixia, né, tá aqui o nariz da lama que tá na velha cultura. Mas eu lembro, William, quando a gente trabalhava junto lá na revista, gente, quem me apresentou Foucault foi o William, você lembra? A gente na cultura, assim, não, esse filósofo aqui, a bicha louca, aí você mostrou. Mas você está falando isso agora, eu lembrei, William, que tinha aquele setor da cultura, lembra? Que era uma cultura à parte com LGBT, HQs, que sumiu também, né, William? Sumiu Teve um para o mercado, avanço, né? mas também agora desapareceu também por causa da internet, né? Uma coisa estranha, assim, né? Eu acho que em relação à livraria cultura, são várias questões ali de mercado editorial, da própria condição do Sim. projeto livraria, enfim, e também com todas as mudanças tecnológicas. Mas em relação a publicações LGBT, o mercado editorial está muito mais atento a isso, e hoje você encontra muito mais títulos do que a gente encontrava quando estava com 16, 17, 18 anos. Os adolescentes de hoje têm muito mais acesso a livros que abordem essa temática, assim, e isso está muito mais escancarado na internet. Assim. Sim. Hoje já tem novas identidades. Não binariedade, por exemplo, é uma coisa que não se falava na nossa época da revista. Nem existia. Não, a bissexualidade era insulto, né, William? Lembra? Ser bissexual, vai se fuder, Não, né? a bissexualidade, pelo menos para mim, assim, algumas pessoas da minha geração, alguns amigos, foi quase como um estágio entre você tinha um pezinho ali na heterossexualidade, com família Isso. mais conservadora, É, e um pezinho na homossexualidade. Não, me descobri bi. E aí, de repente, eu acho que exato. não é Não é algo bem sério, isso. né? Mas, assim, isso eu tô falando só do meu lugar. Tem pessoas que são bis, né? A gente respeita todas as Não, orientações. claro, gente. Não, claro, a gente tá falando de um momento De um precário. período histórico, e de um período histórico também, né? Que foi, Sim, assim, isso. anos E faz 2000. 5 minutos, porque esse período, William, é 2010, 2008, 2007. É ontem, gente. Isso é ontem. Mas aqui com É a nesse velocidade de ponto, William, informação. desculpa interromper, Ah, mas é não, só também para a gente ver um trabalho intenso, né, nas artes, na política, como também teve, né, uma incidência muito rápida e muito forte, né, William, nas artes, na política,
né? Como a gente vê uma melhoria tipo, enorme hoje, né? Por exemplo, o assunto de ontem na internet era a intervenção da Erika Hilton numa CPMI, que é uma vereadora, uma deputada federal, travesti, negra de esquerda. William, fala isso em 2010, a gente imaginaria isso. Não, isso era um grande sonho, né? Assim, tanto que até nesse período, assim, durante muito tempo, durante todo esse período, desde a época da capa, me inquietava porque que a gente sempre tinha candidatura LGBT e nunca conseguia encampar essas candidaturas, nunca conseguia fazer alguém ser eleito. Muito raramente um ou outro entrava. Jean Willis acabou entrando no Rio, mas outras questões também que envolveu a eleição dele, acho que mais tinha uma coisa da fama, né? Tipo, ele estava também no Rio com a sua militância ali. Teve Clodovil nesse meio tempo, que também como Nossa, você pode falar sim. que era um candidato LGBT, né? Que imagina. Que ele negava que era LGBT, lembra? Pois Ele dizia não. Ao mesmo tempo que, de alguma forma, assim, como toda boa figura complexa, também abriu portas, né? Assim, não dá para negar tudo isso. Exato, bem. Enfim, ele era complexo, problemático, mas também deu declarações que fazia, de alguma forma, a gente se entender naquela deserto de referência que a gente tinha. Enfim, Clodovil teve seu papel também. William, eu quero te interromper agora, eu quero trazer, Claro. eu quero pegar o seu fluxo que você está colocando agora. Eu fiquei pensando, William, aí você me faça, eu pensei errado, se não, mas tem um lance aqui do personagem que além do que nós conversamos, né, dessa coisa da descoberta antropológica, mas tem também esse mundo absurdo que a gente vive, e estranho e contraditório, né? Eu vejo que esse é um personagem que ele se contradiz muito, mas numa coisa saudável, uma contradição saudável. Ele pensa, né? O seu livro tem muito fluxo de consciência, né? A gente acompanha muito a cabeça do personagem lá, né? Ele olhando para as pessoas e pensando e criticando, mas quando ele fala, não é o que ele pensa. Então, e esses dias eu estava aqui lendo o Mito de Sísifo, do Camus, e William, juro, eu lembrei muito do seu personagem, porque eu acho que tem muito a ver também com as inquietações do Camus, que é dessa coisa do amar, do desejar, num mundo absurdo e hostil. E eu sinto que o seu personagem, ele se rebela contra esse mundo cínico, hostil, hipócrita. Eu interpretei errado ou não? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu queria escutar mais, na verdade, sobre essa impressão que você teve, porque, assim, o Sísifo mesmo, a figura mitológica Sísifo, é uma coisa que me morde há muito tempo. Acho que a gente é dotado de viver trabalhando, subindo essa pedra montanha acima e a pedra desmagando a gente na descida, né? A gente nunca consegue chegar a essa pedra no topo, assim, a gente é tomado por uma sucessão de tarefas repetitivas e infinitas, assim, acho que viver tem muito disso. Então, mas o Sísifo do Camus, eu confesso que eu não consegui começar ainda, tá na minha... Não, mas é isso que eu te falei, William, tá dialogado. Bom saber, então, que agora eu vou subir ele na minha pilinha de livros ali. Não, mas o seu personagem, ele tá inconformado com esse mundo? Ele tá inconformado, William, assim, porque o que me parece é que ele tá um pouco irritado, e eu concordo com ele, com o cinismo, com o egoísmo. Eu senti isso dele, do seu personagem. Ele ficou com ódio, ele foi irritado com o cinismo, porque ele era muito verdadeiro. Eu acho que o teu personagem ele é muito verdadeiro, ele se entrega, ele se joga, né? Tem ali no começo, né? Não é spoiler, gente, mas na primeira parte do livro, quando ele vai andar à noite pela praia, encontra o boy, ele deseja aquele boy, mas aí ele, não, porque eu tenho um namorado, eu tenho um compromisso com uma outra pessoa, que eu não vou nem chamar de monogamia, William, eu vou chamar de compromisso, de ética, né? Vamos falar, porque eu tenho muito me debatido ultimamente, William, com a questão da ética. E o seu personagem, eu acho que ele é profundamente ético.
E me parece que essa é a desgraça dele às vezes. Tô errado? É profundamente ético e a desgraça dele, às vezes. Marcelo, eu não estava preparado para essas perguntas. Se vira agora. Mas foi o que eu interpretei do seu personagem, é o que eu interpretei dele. Então, mas aí eu fico feliz com a sua interpretação, porque eu não sei se eu pensava nessa chave no momento da escrita. Eu acho que me vinha mais a situação e o desejo de colocar quem fosse ler a obra no lugar desse personagem, para que a pessoa pudesse acessar um pouco Que lugar dessa. é esse, William? Eu acho que essa confusão mental toda que acontece, esses desejos borbulhantes todos, e essas situações que são patéticas e ridículas, e aí Sim. trágicas e cômicas. Uhum. É um personagem que passa por muitas situações que são, às vezes, engraçadas, mas às vezes elas são microviolências. E Sim. aí eu penso que eu queria que tivesse essa contradição nesse sentido, assim, é uma cena que você dá risada, mas é um relato de um encontro ruim, sabe? Desses que depois viralizam nas redes sociais, enfim. Sim. Acho que tem um pouco desse desejo na escrita. E aí também de o quanto as pessoas conseguem lidar com esse personagem no sentido de se encaixar mesmo de entender no corpo delas essas sensações que essas vivências relatadas provocam, assim. Se as pessoas, tipo, o meu grande desejo, na verdade, é saber se as pessoas ficam excitadas lendo o livro. Você consegue isso. Eu vou te dar um aviso aqui. Você tem aqui, tem alguns relatos que você traz do personagem, né? Tem um personagem, eu adoro esse momento, que é o 24 centímetros do disponível. Eu acho muito bom, eu acho muito bom. E aí, aí eu fiquei pensando um pouco, né? Porque eu falo, eu tenho, né? A gente é desse universo LGBT e tal, e os aplicativos de encontro sempre foram uma realidade, né? Começa ali com o chatwall, disponível.com, aí depois, né, se transmuta, né, para os aplicativos que nós temos hoje. Mas eu confesso, William, que eu nunca me encaixei nos aplicativos. Eu já Ah, também baixei e não. deletei várias vezes. Por um lado, eu acho que é uma questão etária aí, porque mas sabe por que, Itália? No seguinte, que eu baixava ali o Tinder, aí tá, o boy me dava match, a gente ia conversar. Era a mesma conversa do chatwall. Onde você Sua mora, altura, seu qual é o tamanho do seu peso. pau, você é passiva, você é ativa. Aí, ai, amiga, eu tô com 38 anos, 41 agora. Ai, beijo. Deletei, né? Então, qual é a sua percepção sobre essa vivência LGBT digital hoje, William? Como que você olha para isso hoje? Olha, eu também sou bem avesso a esses aplicativos assim, também nunca tive desde sempre, tanto que isso tá no livro. O personagem passa por essas coisas e também não consegue desenvolver, né? Sim, Assim, às vezes até tem um encontro ou outro que não vai para frente. Eu também já tive um ou outro encontro, mas assim, é um poço de frustração. E eu acho que isso tem a ver tanto com essa coisa que você tinha falado no começo da nossa entrevista aqui, da nossa conversa, da noite, de a gente foi relegado à noite pra gente. E aí agora que a gente consegue sair à luz do dia, né, botar a cara no sol. Mas isso também é um atravessamento muito cruel da homofobia ainda nas nossas relações. Eu penso que o livro de alguma forma se conseguir trazer um pouco essa discussão assim também, eu fico muito feliz. Eu acho que a gente tem sequelas de viver numa sociedade tão homofóbica que a gente ainda não conseguiu elaborar essas sequelas ainda. Então, por exemplo, Heartstopper, aquela série da Netflix baseada no quadrinho, é uma graça. Isso era inimaginável pra gente, para as gays da nossa geração, imagina para as mais velhas, né, para as LGBTs mais velhas. sim. Então, hoje ter um Heartstopper é muito queridinho, muito fofinho para as gays mais novas, para as LGBTs mais novas, ter uma referência. A gente não tinha, e a nossa referência, além de ser muito marcada pela homofobia, é marcada muito por um padrão heterossexual de relacionamento.
heterossexual, cristão, monogâmico. E para colocar tudo isso em xeque, com essa ideia de amor romântico, que serve a um Estado, a propriedade, a família nuclear tradicional, que é tudo uma farsa. Sim. Como que você é atravessado por isso? Assim? Então, acho que um pouco do livro tem a ver com isso também, assim, tipo, mas isso não está lá numa ordem direta e discursiva, tá na forma que o personagem busca incessantemente estar em uma relação, enfim, viver aquelas relações, mesmo que não façam bem para ele naquele momento, enfim. Faz todo sentido, William. Você tem ali essa trajetória do personagem. Você tá falando agora, eu fiquei lembrando a minha sensação, né, próximo do fim do livro, aqui o livro do William, gente, né, pela Mondru. E também eu fiquei pensando, quando eu tomei conhecimento da Heartstopper, assim, foi pela Netflix, aí eu soube que era uma adaptação de uma HQ, e eu até escrevi sobre no ano passado e tal, que o interessante era uma série teenager, popular, que eu acho que é importante destacar, né, que é uma série popular, que conseguiu dialogar com milhões de pessoas. E que você indica para pessoas héteras que assistem e adoram e compreendem a história. Isso é um salto que eu vou te confessar que eu não sei dimensionar ainda, né? Esse tipo de coisa, porque você sabe, né? Como a gente viveu como jornalista muito próximo nesse momento de virada do século XXI, né? De pressão do movimento social para que isso acontecesse, mas ao mesmo tempo, né, William? Até hoje eu estava conversando com uma amiga minha, a gente está falando sobre isso. Não, mas você sabe que o Lula é o único presidente do mundo que abriu uma conferência até hoje. A gente estava lá, descobriu isso, né, William? Foi 2008, né? Isso, 10, 8, 10. Ou seja, tem 13 anos. O seu personagem, ele é um personagem desse momento também, né? Eu fiquei pensando nisso também, William, que o seu personagem, o seu livro, ele também ele é muito bom porque ele também capta essa transição histórica, né? Quando você escreveu, era consciente, não era? Como que funciona isso para você hoje? Acho que esse momento é bastante claro para mim. Eu queria muito que isso também tivesse, porque quando você fala do período histórico do livro que ele cobre, isso não está muito claro, mas tem algumas pistas ali. E eu acho que uma das maiores pistas é quando, e esse é um encontro baseado em fatos reais, quando esse personagem sai com carinha, em algum momento ali, antes de 2010, esse cara falou assim, o próximo presidente do Brasil vai ser o Aécio Neves. E o cara, é muito bom, esse diálogo é muito bom. Como que você pode afirmar isso? Não, claro, porque vai ser o Lula, vai vir o Aécio. E aí, não foi isso que aconteceu na história do Brasil, né? Veio a Dilma depois do Lula, veio a Dilma de novo, aí a Dilma foi impeachmentada, enfim. E eu escrevi esse livro, assim, foi uma escrita que durou muitos anos, porque eu comecei a escrever ele desde quando eu comecei a escrever, assim, praticamente. Sim. Tem textos meus que são bem antigos que eu fui revisitando e retrabalhando e tudo mais. Mas eu comecei a escrever ele depois de 2016, assim, 17. E aí, nesse período, já tínhamos tido o impeachment da Dilma, o golpe, né? E Michel Temer lá, usurpando a presidência, já preparando o terreninho para aquele traste inútil, que eu me recuso a citar o nome. E William, aí claro, né? Quando te pega esse período aqui desse personagem, era um período de ouro, né? Eu considero, pelo menos, que era o governo Lula, depois Dilma, né? Era um momento que o Brasil nunca tinha tido políticas LGBT, começou a ter em nível nacional. Brasil sem homofobia, existiu esse Brasil programa. Sem homofobia, Neymar Miranda, Camilo Vanucci, né? Enfim, aquela coisa maravilhosa. Aí vem o pesadelo, né? O golpe, aí vem a extrema-direita no poder, etc. E aí nós temos essa vitória momentânea, mas que eu acho que ela vai durar bastante tempo. E no final, o William, assim,
Eu também. Aí eu quero saber também agora a questão de estética também. Me lembrou um pouco aqui a maneira de colocar o personagem, do diálogo que você estabelece com a gente a partir da sua escrita, um pouco do Bukowski e daquela escritora gaúcha maravilhosa do pinball. Clara Verbook. Clara Verbook. Tem influência aqui, William? Acho que tem mais influência da Clara do que do Bukowski, que eu nunca consegui muito a fundo na obra do Bukowski. Mas eu acho que é isso. Eu acho que Bukowski tem um... Ah, não, mas calma, antes de seguir. Você acha que esse personagem ele pode ter uma outra história nas suas mãos? Aí, agora você fala da Clara Verbook e inclui isso. Tá, não, eu acho que da Clara sim, porque a Clara foi uma grande referência na minha vida, assim, o jeito que ela escreveu e escreve, assim, eu gosto muito dos livros dela, eu gosto muito da personalidade dela, de como ela se posiciona, esse movimento de blogs que a Clara foi um grande nome aí no começo da geração 2000, tudo da literatura brasileira, isso me influenciou bastante. Agora, se esse personagem volta ou teria uma nova história, eu acho que não, acho que eu tô, assim, procurando outras histórias, caminhando outras histórias, assim. Eu tenho um livro de contos já que tá, enfim, processo de revisão, assim, ainda vai demorar um pouquinho para sair, mas que ainda aborda essas questões da sexualidade e das sexualidades, assim. Tá. Vai nessa linha, mas não com esse personagem. E pega também um pouco dessa coisa da noite gay, porque eu ainda... também tô que nem você, assim, meio cansado para sair, mas tem um lado meu que gosta de sair para dançar. Essas festas de peladeza que rolaram de 2015 para cá na cidade de São Paulo. Quê? De peladeza, festas de nudez, de sexo. Tá. Essas festas são bastante inspiradoras para mim, foram bastante inspiradoras, também me motivaram algumas escritas, tem algumas delas que foram lindas no sentido de comunhão, e agora acho que isso está se perdendo um pouco. Enfim, como assim? Não só... Porque acho que a gente, enquanto comunidade LGBT, ao mesmo tempo que a gente tem essas... Pode botar a cara no sol agora, tem um lado nosso, assim, que está muito frito, assim, ainda tem que lidar com muita sombra, e acho que o uso indiscriminado de droga para sexo tá demais, assim, tá pesado. O personagem também aborda um pouco isso, mas acho que nesse momento histórico que o livro passa, tava em outro... Nossa, era uma poliana, né? Em outra potência. Você falou isso agora, William. Eu lembrei que ontem eu li uma reportagem, acho que não sei se do UOL ou da Folha, bom, que é a mesma coisa, que é uma reportagem que acompanha alguns personagens do chemsex, né? Que são essas pessoas que, sei lá, usam crack, cocaína e fica 3, 4 dias fora de órbita transando, assim. Mas será que isso é novo, William? Essa coisa da orgia com drogas e sexo? Ou ganhou um nome, ganhou destaque agora? Eu não acho que seja novo, mas eu acho, tipo... Eu acho que piorou? Eu acho que tá mais comum de você... Te incomoda isso, William? Eu acho que incomoda, mas porque a sexualidade é uma coisa que eu tô botando muito em xeque. O modo como a gente faz sexo, se conecta e transa, enfim, é uma coisa que tá já há muito tempo me perseguindo. Você quer uma ética no sexo, né, William? Eu não quero uma ética no sexo, eu quero uma comunhão no sexo. Eu quero prazer no sexo, eu quero... Mas sem aditivos, né? Não é que sem aditivos, eu acho que talvez pode ter, mas eu acho que não precisa ser dependente de aditivo, sabe? Eu acho que sou contra. Entendo. Acho que a questão é ficar... Não tem que estar condicionado a uma droga para ter prazer, né? Eu acho que eu sou mais das experimentações de tentar coisas diferentes, sabe? De experimentar coisas diferentes, sensações diferentes, sei lá. Você está escrevendo sobre isso, William? As suas inquietações sobre esse sexo e drogas? Não estou escrevendo sobre isso. Que é um tema legal, porque eu acho que tem um debate, William, eu até quero escutar, né? Quando a gente pega
nos últimos 5 anos, principalmente, que envolve ali a questão do cinismo, né? Da monogamia, amor livre, poligamia e drogas nos sexos. Eu não tô aqui, eu não advogo nada, né? Mas eu tenho achado que tem rolado uma utilização tanto da ideia de amor livre, poligamia, para encobertar um certo cinismo. O que você acha disso, William? Eu tô chegando nessa discussão da não monogamia agora, né? Assim, então minha referência é a Jenny Papos, do Instagram. Ela é maravilhosa, é Ela é maravilhosa. ótima. E aí eu gosto de ir pelo caminho que ela está propondo, de uma desconstrução dessas narrativas cristãs e também da galera que discute a não monogamia política, a anarquia relacional, que é o fim das hierarquizações, que a relação romântica não precisa ser a mais importante da sua vida. E nem a Sei. sua relação mais antiga ser a mais importante também. Enfim, acho que de tentar entender qual o papel da importância de cada relação que você tem. E talvez como isso vai atingir os nossos encontros com potenciais parceiros que não estão querendo discutir isso, ou não estão discutindo isso, por causa dessas discussões. Acho que isso é Eu uma concordo com verdade aí. ela que a relação mais antiga, de fato, não tem nada a ver. A que veio antes ou depois será mais importante. Isso é bobagem. Agora, tem um lance da hierarquia, não de poder, mas tem uma organização que funciona, sabe? Como sobre isso? Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Isso é uma coisa que eu tenho me debatido nos últimos anos, na verdade. Na política tradicional, no jornalismo político. Eu sou pesquisador também, então na hora de, né, compartilhar um trabalho que a ideia é tua, mas tá, você vai então agora montar uma equipe e compartilhar esse trabalho. Isso passa também por compartilhar a hierarquia, né, tomada de decisões, ter uma coisa de ser incisivo. Não sei, eu acho que esse debate da hierarquia ele é muito interessante, eu acho ele muito legal, porém ele é complexo. Mas agora eu quero voltar para a questão do processo da escrita, William. Quando você, então, entendeu que era o ponto final, quando você sentiu a história acabou aqui, eu queria que você falasse um pouco desse processo também para nós, assim. Como foi esse ponto final? Vou mandar sim para a editora. Nossa, eu terminei o livro de escrever, acho que em 2018, 19, um pouco, 18, que eu fiquei trabalhando nele bastante em 2017 e terminei naquele começo. E de lá, dali eu tinha terminado. Mas como que foi esse processo? Vou falar para você que eu não lembro, vou ser sincero. Porque, porque a minha escrita foi muito solta durante muito Ah, tempo, até o final de 2016, quando comecei a pegar firme nele no começo de 2017. E aí eu fui começando a entender a história que eu tinha ali e estruturar um pouco mais em capítulos. E aí eu tinha meio que um ponto final, porque alguns dos textos são recuperados de textos antigos, e tem uma coisa que eu fui elaborando nisso para sim. encaixar, mas não foi só isso, esses textos que eu tinha para retrabalhá-los. E aí eu cheguei numa estrutura que eu precisava chegar naquele final. E aí, porque eu já sabia que ia terminar, como ia terminar. E aí, de 2018 até agora, procurando participação edital, mandando o livro original e sendo recusado por editoras, enfim, processo normal de qualquer pessoa que está tentando publicar. William, o que é o amor? Nossa, Ele existe? que pergunta do Janra agora, né? Tá louca, né? Eu acho que o amor existe, mas eu acho que o amor é coisa de usada. Tá, mas o que é esse amor de Não, esposada? eu acho que o amor são muitas coisas. E, assim, eu gosto de uma definição da Bell Hooks que eu ainda preciso me aprofundar mais nela, que amor é ação, né? Mas esse amor que eu falo no livro,
claramente eu estou me referindo ao amor romântico, desse vulgo tradicionalzão, assim, desse amor que movimenta novela, que pauta comportamento por mídias sociais, por cinema que a gente consome, esse amor que está nas músicas, enfim, dessas músicas que tocam na rádio a exaustão. Acho que o amor pode ser muitas coisas para várias pessoas diferentes, né? Mas eu gosto de pensar nessa coisa de sentimentos que envolvem carinho, que envolvem cuidado e ação. E fugir dessa lógica do amor consumo imediato, desse amor que te bota no roteiro, que você tem um papel para seguir. E acho que também tem um pouco no livro, quando você fala do personagem contra o cinismo, eu acho que é um personagem tentando buscar e ser sincero com ele mesmo e com seus desejos. E falar, é disso que eu gosto, é desse jeito que eu gosto, é desse jeito que me agrada, é assim que eu quero. Só que esse desejo é, desde sempre, colocado como anormal, errado, pecado, é um desejo que vai te condenar ao inferno. E aí, para ser transparente com o seu desejo, para ser transparente com você mesmo, para você dar conta desse desejo, do que você tem que abrir mão? E, para mim, esse personagem tem que abrir mão de toda essa falácia dele, que envolve ele, que circunscreve ele, essa falácia moralista. É um personagem buscando aceitar o próprio desejo, lidar com esse desejo e abrir mão dessas coisas que fazem ele ficar botando esse desejo num lugar de culpa, de erro, de expiação. Eu vejo o personagem, ele tem uma evolução maravilhosa, né, da vida e tal. E eu sinto ele muito otimista. Você é uma pessoa otimista, William? Olha, eu tenho muitas pessoas que falam que eu sou otimista, mas eu não sei se eu sou otimista, eu acho que eu sou realista. Mas o que é ser realista? É verdade. Eu acho que o que é ser realista é tentar entender a realidade, a circunstância que você está, a situação que você está, e não ficar achando que tudo vai ser lindo e maravilhoso, mas também não ficar achando defeito em tudo e reclamação. Tem uma coisa que eu detesto na vida, é reclamação. William! Gente só reclama. E o futuro do Brasil? Como você está pensando sobre isso com o Lula presidente agora? De volta, né? Que nós pegamos o primeiro governo, né? Nós somos uma geração que viveu, né? Os outros governos, nós vivemos o horror bolsonarista e agora estamos há 6 meses sobre o governo Lula. O que você está achando disso, William? Eu sou mando o governo Lula, né? Assim, eu acho que o que me preocupa é a quantidade de idiotas, né? A quantidade de forças contrárias que não deixam as coisas evoluir, que fica dando palco para maluco, enfim, bater uma palma para maluco dançar. Umas manchetes, assim, de jornalzão tradicional que acho complicadas e que causam... Eles estão falidos, eles não incidem mais nada. O problema são os chupetinhas da vida. Também, mas tem um negócio de um discurso rasteiro, assim, espalhado, assim, sabe? Pelas pessoas que pegam o metrô com você, pelos colegas de trabalho. Essa semana, William, o Flávio Dino deu uma entrevista para nós aqui na TV Fórum. Ele falou disso, exatamente disso. Ele fala, nós temos um drama agora, que é assim, nós derrotamos o Bolsonaro, né? Tiramos o cara do Palácio do Planalto, a justiça o tornou inelegível, então agora você tem uma coisa que é o bolsonarismo social espalhado no boteco. Né? Você vai pegar um café a horizontalidade, né? E lida com umas frases boçais, assim, não que a gente não tivesse isso antes, mas o quanto a união dessas frases boçais são desgastante. Sim. Assim, acho que o governo Lula, para mim, assim, que faz. Mas você tá otimista? Eu acho que otimista, eu acho que eu tô cansado, Marcelo. Assim, otimista cansada, eu gostei. Eu acho que eu tô cansado. Assim, meu plano, assim, meu horizonte otimista é Boulos prefeito, agora 2026, assim, acho que, olha, Tebet para mim já tava assim, ó, tá bom, vai, foda-se, não bota outro traste ali. Isso, assim, caguei. Isso, mas, assim, claro que a gente
quer, assim, Erika Hilton, presidenta, a gente quer um congresso cheio de pessoas progressistas, a gente quer leis, de fato, garantindo, a gente quer um combate ao neoliberalismo, queremos a gente quer meio transformar, ambiente, né, William? Queremos transformações, né? A gente quer qualidade de vida e não precariedade. Então, acho que o desejo acho que talvez muito ambicioso nesse sentido. Sim. Entendeu? Você trouxe uma dica cultural, William, pra gente? Olha, dica cultural, é uma dica, assim, é um recadinho que eu queria dar de consumirem mídia independente, procurarem autores e editoras independentes, autores nacionais, contemporâneos, vivos, pessoas autoras, né? Enfim. William, quem quiser o teu livro, como faz? Além de nas editoras, nos sites. Então, meu livro pode ser comprado pelo site da Editora Mondro ou pode ser pedido para mim via DM nas redes sociais. Eu estou quase em todas elas como Will _ William Magalhães. É Will Magalhães? Não, Will _ AG. É minha arroba no Twitter, no Instagram principal. Tá bom. E aí pode mandar uma mensagem, assim. Aliás, vou fazer um teste, hein? Quem mandar um e-mail, a primeira pessoa que estiver assistindo essa live que mandar um e-mail, quer o livro, para will_ag@hotmail.com.br falando, quero um livro, manda um e-mail, nome, endereço, que vai ganhar um livro. Quem estiver assistindo a live. Primeiro e-mail que receber, leva. Arrasou. Muito obrigado, William. Adorei a conversa. Amei te escutar sobre a construção do personagem. Que eu não viajei quando eu li sobre o personagem. Eu me diverti. Eu falei pra você, né? Eu te mandei mensagem. Bicha, eu peguei pra ler num café da manhã e fiquei até o almoço lendo. Amei. Parabéns. É seu primeiro trabalho. Tá aqui, gente, ó. Amor é coisa de gente gozada, pela editora Mondru. Vocês podem comprar com William Magalhães, que nas redes está Will AG. William, muito obrigada por trazer o seu livro aqui. Beijo. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado a todo mundo da Revista Fórum. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela conversa. Foi um prazer enorme. Obrigado mesmo. Um beijo, William. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.